6 horas em ponto. Vamos começar nosso Papo Lambeiro oficialmente. Bom, vamos lá. Para quem está entrando aí, não me conhece, o meu nome é Pedro Cobra, eu sou da companhia Plástica Onírica. E esse é o Papo Lambeiro. O Papo Lambeiro ele é uma parceria da Plástica Onírica com a companhia Lua pra Rua, que está aí assistindo a gente, e com as Trágicas Companhia de Arte, que está com a Trágica Companhia de Arte, perdão, que está assistindo a gente aí também. Então vou avisar de novo, o pessoal que está assistindo pode enviar perguntas aqui pra gente, que à medida do possível a gente vai tentar respondê-las no final da conversa. E vocês vão escrevendo as perguntas aí nesse bate-papo, nesse chat que abre aí, né, junto da transmissão. E a Lari aqui, querida, está com a caneta e papel na mão e vai escrever as perguntinhas de vocês e me passar aqui no final para eu passar para o Felipe e a gente tentar abarcar o máximo de perguntas possíveis no tempo que a gente tem aqui de transmissão. Tá bom? Oi, Nádia, bem-vinda. Bom, então vou começar apresentando aqui o nosso ilustríssimo convidado do dia, Felipe Isaac, meu querido. Felipe Isaac, ele é músico e pianista desde pequeno, compositor e regente formado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ele é ator e cantor com formação em diversos cursos e oficinas no Brasil e no exterior. Muito chique esse Felipe. Ele atua como pianista nas superproduções de espetáculos musicais da T4F em São Paulo, como Rei Leão, Jesus Cristo Superstar, Mudança de Hábito. E como cantor, ele participou do Coral Jovem do Estado de São Paulo, do Coro Regional Hauts-de-France, do Madrigal de Lille, esses dois últimos na França. Além, claro que eu não poderia deixar de fora da sua biografia, do incrível fato de ter cantado com as lendas vivas do rock and roll, os Rolling Stones. Foi incrível. Esse foi o último show deles aqui em São Paulo, não foi? Foi sim. Acho que foi a última vez que eles vieram, 2015, 2016, acho. 16, eu acho. Bom, o Felipe ele começou a sua carreira como compositor para teatro durante a universidade, se eu não me engano. É isso, Fê? Foi um pouquinho antes da faculdade, já tinha as minhas aventuras aí. Então tá. E eu te conheci compondo então para teatro na faculdade, foi quando a gente se conheceu. Sim. E atualmente ele realiza pós-graduação em música e imagem na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Ele integra o duo de pianos Dúbio, o duo Trapézio, e desde sua fundação em 2014 também a nossa companhia Plástica Onírica, compondo aí as músicas dos nossos espetáculos. Então hoje a gente está aqui com 2 membros da Plástica Onírica. Muito feliz que eu estou. Bom, depois dessa breve introdução do Felipe, vamos começar aí com as nossas questões. Hoje o Felipe vai falar aqui com a gente sobre o tema sonoplastia como elemento dramatúrgico, né? Uhum. E você podia começar contando um pouquinho dessa sua pesquisa na pós-graduação aí de música e imagem, que é super interessante, e também um pouco do seu processo criativo como compositor para teatro, né? E principalmente assim, quais são as diferenças entre compor para um espetáculo de palco e um espetáculo em miniatura, né, de teatro lambe-lambe. Conta pra gente aí, Fê. Bom, primeiro, olá a todo mundo aí. Primeiro é uma honra mesmo estar participando disso, que é uma iniciativa muito bonita aí da Plástica Onírica, junto com o pessoal da Anima Rua, todo mundo aí que está organizando, um time perfeito aí. Mas enfim, falando um pouco dessa pós, né, graduação de música e imagem, é uma coisa até relativamente nova, que está pintando agora mais cursos oficiais sobre isso, que é muito interessante. E está servindo muito assim para me aprofundar também, sobretudo em coisas mais experimentais, em interações de música e imagem em vários âmbitos, né, não só de teatro, mas instalações. Então é uma pesquisa muito legal que eu tô me aprofundando aí. E a Plástica Onírica é um ótimo laboratório, né? Não poderia ser melhor. Agora, falando da outra pergunta que você fez, Pê, sobre música de teatro, né, música para teatro e música para o lambe-lambe, assim, eu vejo mais diferenças até assim, na música de trilha sonora assim, para cinema ou qualquer audiovisual e
para a música de teatro, né? E é aí que eu acho que o teatro, a música para teatro tem uma vantagem muito grande. Porque, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, né, mas assim, a maioria dos filmes, a maior parte dos filmes, né, quando chega para a pessoa que vai fazer a trilha, ele já chega fechado. Chega lá o material fechado, o compositor ali vai trabalhar com aquelas imagens fechadas. Ele não tem nenhuma flexibilidade. A música para teatro, nesse ponto, ela pode ser muito mais rica, né? Porque a parceria compositor-diretor ou encenador pode possibilitar aí mudanças drásticas na construção das imagens, e isso, putz, isso amplia demais, né? A potencialidade expressiva de qualquer coisa. Essa interação é muito rica, né? Agora, assim, do espetáculo de palco para um espetáculo lambe-lambe, de fato eu não vejo uma grande diferença, justamente por isso, porque no lambe-lambe é a mesma coisa, você pode também ter essa interação, alterar, assim, muito do jeito que a gente trabalha na plasticonia, que eu estou falando, né, pela minha experiência com o Pedro e com a Lari, que nas duas caixas que a gente fez, teve muito desse vai e vem de ideias, né? A música e o som transformando alguma cena, ou a cena que também transforma a música, e isso é um processo que vai se retroalimentando até chegar num resultado que não poderia ser igual se esse espetáculo viesse fechado para eu fazer a música, de jeito nenhum. Assim. Eu não sei se eu respondi totalmente a pergunta, Sim, mas... sim. Imagina que existam também diferenças em relação ao tempo, né, claro, pelo espetáculo de Teatro Lambe-Lambe ser um espetáculo de curtíssima duração, né? Então acho que existe o mesmo desafio que se tem para criar as próprias imagens, né, de tentar atingir em cheio o espectador num curto espaço de tempo, né, conseguir sintetizar uma ideia. Imagino que o trabalho com a música não seja diferente nesse sentido. Eu acho, não sei, aí a minha pergunta, isso também se diferencia em relação a um espetáculo de uma duração aí mais convencional, de, sei lá, uns 40 minutos, uma hora e meia? É interessante, mas assim, eu acho que na verdade isso depende muito desse arco da dramaturgia, né, que se constrói. No teatro de palco de maior duração, você pode construir, você tem mais tempo de construir algumas ideias e isso se fechar. No teatro do lambe-lambe, pela questão de duração, isso pode ser mais sucinto, como é em todos os graus aí do lambe-lambe. Mas Claro. de forma assim, tecnicamente, de composição, eu acredito que funciona de forma muito parecida. Para mim, né? Entendi, claro. Entendi. Bom, tem umas perguntas já estão surgindo aí, a Lari está anotando aqui. Bom, então eu tenho mais uma questão que qual a diferença entre uma música que ilustra a cena e uma música que age na cena, né? Não sei se eu me fiz bem entender na questão, mas muitas vezes eu vejo espetáculos de teatro lambe-lambe, e aqui assim, sem nenhuma questão de certo e errado, do juízo de valor, mas existem espetáculos em que a trilha ela ilustra, né, a cena no sentido de servir como um pano de fundo para manipulação apenas. E em outros espetáculos eu vejo que a música realmente interfere na cena no sentido de indicar mudanças, indicar ritmos, né, mudança de cenário, de luz, enfim. E qual seria, na sua visão, essa diferença? Olha, sabe que eu fiquei pensando esses tempos aí, né, quando você me chamou para fazer, eu fiquei pensando assim na questão do som, da música, né, pro lambe-lambe, sobretudo. Eu me perguntei, né, se isso será que é primordial mesmo ter uma trilha sonora pro espetáculo? Esse elemento ele realmente é imprescindível? E Boa pergunta. eu mesmo tentei me responder isso e eu acredito que primordial eu diria que não. Até porque já vi caixas que não tem nenhuma gravação, tem poucos elementos sonoros. Também não vou entrar naquela questão de você escolher o silêncio, também é uma escolha sonora, que a gente pode ir para outros, né, milhares de temas aí. Mas eu diria que não. Mas não é primordial, mas assim, no entanto, eu sou um pouco suspeito para falar disso, claro. Ela tem
ela pode ser uma ferramenta muitíssimo poderosa, né? Então, essa coisa de ilustrar a cena ou não ilustrar, ou a cena ilustrar a música, essa fusão, eu até coloquei aqui pelo menos 3, assim, funcionalidades da música, assim, pro Lambe Lambe, que acho que são muito importantes. Uma delas seria de potencializar uma ação. A música tem essa qualidade, ela pode potencializar uma ação. Ela pode também complementar uma cena, ela pode complementar uma ação, não está participando diretamente, mas ela pode complementar um significado. E uma outra função que eu acho que eu tenho, estou ficando mais apegado a ela recentemente, até a gente chegou a conversar sobre isso, que é a de sugerir. A música pode sugerir. Então pode abrir para interpretar ela pode abrir para interpretações outras que não estão tão claras na cena, mas que também pode potencializar nesse sentido, né, de sugerir outras ações. Então, essa coisa de ilustrar a cena, então, foi como eu disse, ela pode ter essas 3 funções bem definidas, e também acabei indo para um outro lugar também, depois que eu fiquei pensando nisso, que é a coisa da dramaturgia, né? A dramaturgia visual, né? Da construção das cenas. A música também ela pode ter uma dramaturgia própria. Então, até assim, não sei se tem um pessoal aí que estuda cinema, até que já deve ter se deparado com esse tema, né? Da música para ser o som para cinema e o som para audiovisual, né? Tem uma escola que diz assim que a música tem uma dramaturgia própria e a imagem tem uma outra dramaturgia própria. Mas quando você cola uma coisa na outra, elas viram uma terceira dramaturgia que não existiria uma sem a outra. Então, isso é muito interessante. Então, o que você fala também é interessante, porque uma música ilustra a cena. Ela, sem a cena, ela tem uma coisa própria dela. E isso é muito indissociável, na minha opinião. Assim, quando você junta uma música com uma cena, ela imediatamente virou uma terceira coisa. Pode ser irônica, pode ser, pode estar sendo repetitiva, muitas vezes, né? Se você coloca uma coisa, um exemplo mais assim, básico, né? Alegre, acontecendo, você coloca música alegre. Mas você pode usar uma coisa de forma irônica, você põe uma coisa super densa numa cena alegre, que isso já causa um outro impacto. Então a música sozinha, ela continua sendo alegre. A imagem sozinha continua sendo triste. As duas juntas já geram um desconforto. É uma terceira dramaturgia, digamos assim. Então, isso é bem interessante, de brincar com esse tipo de função da música na imagem, né? Não sei também se eu respondi essa pergunta. Respondeu, pô. Não, tô aqui pensando sobre isso. Você foi bem fundo, gostei. Isso é uma coisa também que me pega muito nos exercícios que a gente faz nas oficinas e tal, né? De propor a mesma situação com fundos sonoros diferentes, né? Como isso realmente transforma a leitura da cena até para um lado oposto, muitas vezes, né? Tem total razão. Agora, uma coisa também que eu fico me pegando em relação à música, né? Porque muita gente usa a música não composta especialmente para a obra, né? Usa músicas que já estão aí do repertório popular ou até músicas já dentro do universo do cinema e tal, né? E às vezes, isso não só no Lambe Lambe, em relação a montagens em geral, muitas vezes eu vejo essas músicas, principalmente de cinema, né, sendo usadas dentro de um espetáculo, e como elas já vêm carregadas daquelas imagens, né, daquele filme ou daquele universo, né, e às vezes as pessoas, se não fazem isso com cuidado, isso até, na minha percepção pelo menos, às vezes atrapalha, que para mim fica difícil dissociar aquele universo da onde eu conheço aquela música primeiro, para tentar inseri-la naquele novo universo, né? Isso não sei se é uma dificuldade minha só, mas eu vejo muito isso que você falou, as coisas se colam de um jeito que depois fica difícil de separar, né? Principalmente os grandes temas de filmes e tal. Isso pega muito.
A não ser, né, Bacana. porque isso também seja usado como dramaturgia, né? Mesmo essa Sim, isso pode bagagem que ser, essa música que já existe, né, ela tem, também pode ser usado como sugestão claro, de coisas na cena. e, Isso é sim, interessante como também. possibilidade, né? Isso Uhum. também é, com certeza. Sim, sim. E assim, como que você acha então que são, quais artifícios que podem ser usados para essa música poder indicar essas ações, construir espaços, né? Sugerir esses movimentos, essas mudanças de cena, né? Para esse lado da música se inserir cada vez mais na própria escritura das ações, né, na cena. Como você falou, você já começou dizendo, né, que a música para teatro já é feita muito junto do momento em que se pensa o próprio movimento de cena, né? Mas o que mais? Que mais que acontece? Que outros artifícios podem ser usados para isso? Puxa, isso é bem complicado, porque eu acho que isso depende muito da proposta da caixa, né? Então, isso pode variar, assim, muito, muito, muito mesmo, assim. É, como eu poderia responder isso? É, uma coisa que é sempre interessante de fazer, né? Primeiro que a música própria para o Teatro Lambi também é uma coisa que tem que ser mais difundida, né? Esse tipo de parceria que a gente, por exemplo, construiu, isso tinha que ser buscado, porque isso é muito interessante. Nem todo mundo tem esse contato com um músico ou com uma Sim, pessoa esse, que faça esse a trilha. privilégio, Não, porque sempre um encontro muito rico, né? Quando você tem com duas certeza. pessoas né, um coletivo pensando junto todos os elementos, né, toda a concepção, a música junto com a cena. Então Uhum. isso já é o principal para mim. Porque quando você está lá integrado no processo, a coisa pode vir naturalmente, né? Como é que você vai retratar aquilo ali? Vai muito também da sua bagagem sei lá, né, dentro da música mesmo ou dentro do teatro. Mas assim, poderia dizer tecnicamente, mas como a música pode desempenhar esse papel, aí acho que depende muito do espetáculo e da proposta da caixa. Sim, mas tecnicamente, então, vamos lá. Tecnicamente, bom, eu vou falar pela nossa experiência juntos, né, no Saudade, na Fiandeira, que eu não sei, acho que muitas pessoas já devem ter assistido aí, que tá acompanhando a live, mas tecnicamente uma coisa que a gente faz, que eu acho que é super válido, é depois de construir mais ou menos a dramaturgia visual, escolher alguns pontos de apoio dentro dessa dramaturgia visual, onde a música vai circular, onde ela vai ajudar, assim, onde ela vai culminar. De repente é um ponto de sincronia de movimentos, que pum, ali ela pintou e aí depois ela vai embora. Então escolher alguns pontos de apoio pode ser uma técnica interessante, pode ser legal, porque até agora já linkando então com essa coisa da sincronia, né, do sincronismo de movimento e música, né, isso isso entra também naquela coisa da música não ser simplesmente acompanhar a cena, né? Ela ser integrada à cena. Então, quando você começa a sincar também muita coisa, quando fica um espetáculo 100% sincronizado, isso também não é, na minha opinião, né? Acaba fugindo um pouco dessa fusão que eu acho interessante. Quando você não está ouvindo, a música está lá, mas você não está exatamente ouvindo, você está entretido, de repente pinta uma sincronia ali, você fala, uau, aquilo apareceu, agora aí foi embora. Porque Sim. quando você começa a sincronizar demais, você corre um risco não sei, né? Eu para mim, né? Isso acontece. Acaba ficando, leva para um caráter às vezes cômico. Até a gente estuda lá, por exemplo, na pós de música e imagem, né? Tem até um nome esse conceito, que é o Mickey Mousing. Não sei Ah, se é? não sei se o pessoal já ouviu falar. Mickey Mousing porque é uma técnica que é usada muito em desenho animado, né? Por exemplo, Tom e Jerry, você pega lá o desenho, a música ela acompanha a cena inteirinha, inteirinha. Então os gestos, ele cai, vem o barulho de cair. Sai correndo, faz tico, digo, digo, digo. Entra no buraco, faz... E a orquestra acompanha todos os movimentos, né? Então acaba Uhum, ficando muito associado a uma coisa mais cômica, uma coisa mais... Então, uhum. tecnicamente, eu aconselharia que fosse criado, de repente, alguns pontos de apoio que ajudasse a música, ou a sonoplastia, não precisa ser sempre música também, né? Ao som se construírem de uma forma mais orgânica com a cena.
acho. Também para ter espaço justamente para fazer esse trânsito, né, de encontro com a imagem e de novo a gente conseguir ver correndo essas duas dramaturgias paralelas da imagem e da música também, né, não o tempo inteiro elas... Entendi. E isso que Exatamente. você falou também é super, super interessante. A música não... aliás, a trilha sonora do espetáculo não é só música, né? São Não. ruídos, são palavras, o que mais? Então, na verdade pode ser muita coisa, né? Aí tipo, a gente vai entrar numa outra questão que é a parte técnica, essa técnica, né? Do fone Sim, de ouvido, né? Nem sempre é usado o fone de ouvido, né? A gente já viu alguns espetáculos que não tem fone de ouvido, que é feito vocalmente a sonoplastia do espetáculo e é super rico também, pode ser super bem utilizado essa técnica. Então, realmente, não precisa ser música. Não tem também nenhuma necessidade. Isso também é mais uma ferramenta. A parte musical, e não só de sonoplastia, também é uma ferramenta, não é primordial, né? Como eu falei no começo. Aí depende sim. muito da concepção da caixa também, né? O que se quer passar. E também de limitações técnicas, né? Por exemplo, a gente tá estudando aí formas, né, de ampliar, né, até essa capacidade técnica de gravação para criar novos espaços sonoros, né, dentro do Lambi Lambi, né? Então, mas também isso não é tão difundido. A gente vai experimentar, né? Tô falando a gente porque a Plasticonica tá tentando desenvolver também uma parte sonora mais imersiva, né? Sim, Mas que são tecnologias que podem ajudar, né, na potencialização da cena, como qualquer outra coisa, como a própria boca sem microfone, sem nada, sem fone, sem nada, também pode fazer do mesmo jeito. Tudo são ferramentas, na minha opinião, que aí vai depender de como você vai querer usar, né? Como isso vai se associar à concepção da caixa, né? sim, sim, claro. E isso é uma coisa bacana também, né? Já que você está falando da parte técnica, como também você falou, muita gente não tem esse contato com músicos, né? E com compositores para fazer as trilhas das suas caixas, né? Que conselhos de montagem, por exemplo, ou até técnicos em relação a programas de edição de som, você podia dar para o pessoal que está assistindo a gente, né? Que muitas vezes eu, pelo menos, teria muita dificuldade de editar a minha música, de fazer essa parte toda, né? Essa parte, não tem esse conhecimento técnico e imagino que muita gente faça na raça e pene muito para conseguir Sem realizar, né, dúvida. isso. Então, que conselhos aí você teria para dar para esse pessoal, indicações de programas e tal? Puxa, aí é complicado porque eu também venho de eu tenho estudado isso há muito tempo, né, de softwares e tal, então eu acabei me envolvendo com softwares de gravação que são mais chatinhos de mexer, né, e acabei ficando neles, nunca saí, mas assim, tenho certeza, não pesquisei, mas com certeza existem aplicativos hoje de celular que conseguem fazer um trabalho muito intuitivo, muito fácil. Hum. Assim, também é Muito. fácil de encontrar muito banco de som Hum, gratuito na internet, né? Tipo de sonoplastias já prontas que você pode usar mesmo, que você não está nem chupinhando de ninguém, não. São coisas grátis que você acha na internet que podem ajudar, né? São sons assim rápidos. Então, assim, falando de software, eu uso o Reaper. Não sei se o pessoal conhece, um programa de gravação que é gratuito. Na verdade, não é gratuito, você pode pagar, mas você tem um tempo infinito de teste dele, então você escolhe quando você vai pagar ou não. Mas pode ser um começo para quem quiser entrar mesmo nessa parte de editar, e essa parte mais técnica, tudo pode ser legal. Reaper, posso escrever em algum lugar aí, não sei onde. a gente, Depois a gente escreve nos comentários, né? a gente pode escrever Ele é de graça, Reaper. é legal. Muita gente usa o Audacity, né? O Que Audacity também também, bem parece que é lembrado. muito simples de mexer. O Audacity é mais simples até, bem lembrado. Eu acho que tá até mais fácil até para edições rápidas do que o Reaper. O Reaper ele é mais completo. Então tem uns efeitos também legais que você pode usar se você for fuçando. Então, mas o Audacity também, realmente.
Beleza. Aqui a produção está me dizendo que a gente já tem muitas perguntas. Vamos aproveitar que a gente tem tempo e vamos entrar nessas perguntas do pessoal. Vamos lá. Começa por essa aqui. Tá. Então essa aqui é a pergunta do Puppet Soup, que está aqui marcando presença todo papo lambeiro, lá de UK. Então é o seguinte, falando sobre música como elemento teatral, parte do espetáculo e também no mundo dos bonecos, como, na sua opinião, a música interfere na performance? Qual o lugar da música nas formas animadas? Como a música interfere na performance? Bom, acho que isso a gente já pincelamos. Já pincelamos, né? Qual o papel da música nas áreas? Isso é muito, muito amplo, né? Mas eu acho que entra muito naquilo que a gente já comentou, né? Ela tem aqueles, na minha opinião, aqueles 3 papéis principais ali, né? Que uma é de potencializar uma ação, ou pode ser complementar uma ação, ou de sugerir outras ações, né? Eu acho que, resumindo, seria mais isso mesmo que a gente tinha comentado. Né? Valeu aí pela pergunta. Agora... eu acho que a gente já tinha abrangido essa. Eu estou indo pela ordem aqui, como foi acho que a primeira pergunta, a gente não tinha ainda entrado nesse tema. Vamos lá, próxima pergunta aqui da Elaine Regina. Trabalho com comunidade surda. Minha caixinha com Libras, língua brasileira de sinais, tem música para ouvintes. Estou na pesquisa sobre a vibração para pessoas surdas. Já pensou nesse público? Aí, puxa, bacana. Maravilhoso, desafio. Maravilhoso. Eu nunca, confesso que eu nunca estudei a fundo, mas eu sei que existe muita coisa a respeito de vibrações que pode ser usado. Realmente eu não conheço, não posso falar, mas eu sei que isso, mas isso é muito interessante. Quem falou a pergunta aí? Qual o nome dela? Elaine. Nossa, Elaine, eu acho interessantíssimo. Eu estou bem curioso. Até a gente podia até trocar já que você também vai entrar nessa pesquisa, a gente podia trocar umas ideias aí, porque eu acho muito legal essa parte. Nunca pensei também sobre isso. E é bem bonito. Interessante. Como será que seria nessa percepção da vibração? Por qual tipo de aparelho? Ainda pelo fone? Ou teria um outro equipamento? Só pelo fone eu acho difícil. Teria que ser uma coisa mais física mesmo. Curioso. Sim. Mais tátil. Legal. Bacana. Bom, próxima pergunta da Gabriela Céspedes. Gabi! Felipe, você já usou forma holofônica para editar música? Forma holofônica? O que é a forma holofônica? Eu não sei o que é forma holofônica. Olha, Gabi, realmente também não conheço o termo, não. Viu? Se ela puder explicitar aí nos comentários. Gabi, eu tenho pesquisado, eu não sei se é a mesma coisa, eu tenho pesquisado muito o som binaural, que eu não sei se pode ser a mesma coisa, talvez seja mais ou menos por aí, que é aquele som que é também chamado de som 3D, que é aquele que simula como se você tivesse inserido num contexto ali de sons, e parece que você está realmente naquele lugar. São sons 3D, mas que também podem ser reproduzidos por fones convencionais. É isso mesmo, ela acabou desculpa te interromper. Ela acabou de falar, é o som 3D, binaural. 4D. Som 3D. Isso, binaural. Isso mesmo. Então, Desculpa. Fale. Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que isso é o que eu estou pesquisando mais no momento. Essa parte da binauralidade, ou então som holofônico, é o que mais me interessa no momento, é isso. Que eu acho que é uma ferramenta que não é usada, que pelo menos eu não vi ainda numa caixa, e pode pode causar coisas bem interessantes, efeitos muito interessantes numa caixa lambi-lambi. Eu tenho estudado técnicas de gravação de binaurais para ver como isso funciona, e tem muita coisa para investigar. É bem legal. Bacana. Para quem não conhece o som binaural, existem alguns vídeos no YouTube, né, que você pode ouvir com o fone de ouvido, e aí você vai entender. Tem um famoso, né, não sei se o pessoal já deve ter visto, tem um famoso que é o do corte de cabelo,
que é o barbershop, que aí você põe o fone e o cara vai cortando aqui o cabelo, e aí você tem esse som 3D. Esse é o mais famosão que tem na internet. Bacana. E também o que eu ia falar é que a Topetsup aqui também respondeu em relação ao aparelho para perceber a vibração, né, para os surdos. Parece que é um balão que reproduz essa vibração. É isso, produção? Parece que é uma espécie de um balão que reproduz essa vibração. Bem interessante. Bom, vamos à próxima pergunta aqui. Se é preciso ter um bom estúdio de gravação, a Gabriela. Não. Em relação ao holofônico, Gabi? Para fazer o binaural. Tá. Não. Por exemplo, existe um fone que é muito parecido com esse, que é um fone da Holland, eu não lembro o modelo agora, ele deve estar perdido por aqui, eu posso até pegar daqui a pouco, que ele já é um fone e ele tem um microfone de cada lado. Então ele é um fone e microfone ao mesmo tempo. Então você não precisa nem de estúdio para captar sons. Você só coloca esse fone num gravadorzinho de mão, pode ser, e tudo que você estiver escutando vai estar sendo gravado exatamente do jeito que você está escutando. Então é uma experiência legal também, porque você não precisa ter um estúdio bom para ter esses efeitos, essas ilusões 3D. Só que você também tem que meio que fazer para você ter feito, você teria que fazer uma coreografia, né? Porque dependendo se você chega perto de uma fonte sonora, o som vai vir por aqui, ou então você chega perto de uma outra fonte, vai vir por ali. Então é uma coisa talvez mais de criatividade, de como você pode usar esse tipo de som, do que propriamente um estúdio bem equipado, sabe? Até porque uma pós-produção desse som, você não precisa também fazer, você pode pedir para alguém fazer, alguém que tenha um estúdio, ou no próprio software, nesses softwares você consegue resolver várias questões de som também, né, com efeitos. Então não precisa ter um bom estúdio para fazer sons assim. O Mayra fez uma pergunta. Vou fazer aqui uma tradução simultânea. Além da música, você pensa que os sons ou os efeitos de som que contribuem para criar um mundo sonoro além do musical? Acho que a gente também já meio que respondeu, né? Se tem algo mais a dizer? Peraí, como é que é então? Se os efeitos ou sons podem contribuir além da música, isso. Além da música, os efeitos e sons podem criar um mundo sonoro além do musical. Sem dúvida alguma. Sobretudo com se a gente entrar mais nessa coisa do som 3D, você pode entrar em atmosferas muito únicas aí, só com sons. É uma experiência básica, assim, você grava um som de natureza, coloca com esse som binaural, esse som 3D, fecha o olho, você tá na floresta ali, só sem música nenhuma. Dá para causar muitas ilusões interessantes só usando sons, nenhuma nota musical. Legal. Uma pergunta aqui do nosso querido Matheus Pezota, que está aí assistindo também. Grande Matheus. Ele disse: Fê, você já se orientou musicalmente pelas cores da cena? Interessante. Pelas cores, Matheus, eu confesso, pelas cores especificamente, eu confesso que não. Mas o que a gente já fez, né, e a gente costuma fazer, de repente, é aproximar timbres com materiais usados, né, no espetáculo. Então, esse tipo de, digamos, sinestesia é muito interessante. Eu nunca usei com cor, para falar a verdade, porque eu não tenho essa sinestesia específica das cores. Mas é interessante usar timbristicamente, né, escolher sons que conversem com a materialidade dos objetos, ou dos bonecos, ou da cenografia como um todo. Isso é muito interessante. Boa. Pois pode não ter sido como diz, uma referência para você,
Mas quando a gente criou Saudade, a Fiandeira, eu vejo muito das cores na sua melodia, nos sons que você propõe. Mas isso é já uma leitura minha, né? Posso. Sim. Mas eu vejo muita ligação também com as cores que a gente propõe nos espetáculos, né? O azul da... Se bem que o azul veio mais depois da trilha, né? Que foi uma modificação que fiz depois. O azul do Saudade Uhum. tem muito da melancolia da melodia e a própria força ali da presença dos tambores, né? Que para mim tem muito a ver também com essa coisa monocromática, o preto e o branco e o vermelho entrando no meio, assim. Mas é uma leitura minha. E é ótima leitura. Ótimo. Você tem essa sinestesia mais do que eu, talvez, das cores. Deixa eu ver aqui. Temos mais perguntas, produção? Uma pergunta aqui do Hermes Perdigão. Ele disse: como você escolhe a trilha para o seu espetáculo? Isso é uma coisa que não tem muito como explicar, para falar a verdade, porque também é aquela coisa, é a parceria, é entender a concepção da coisa, então é uma coisa que vai surgindo muito, muito naturalmente, também com testes, tudo. Eu vou confessar até, por exemplo, no caso do Saudade, que muita gente já deve ter visto, surgiu meio que, mas assim, foi um caso muito específico, velho, e não acontece sempre isso comigo, mas eu sonhei com essa melodia, e num impulso de acordar com aquilo na cabeça, eu já sentei no piano, por exemplo, e escrevi aquela melodia principal, e comecei a trabalhar em cima daquilo. Mas então, no caso da Fiandeira, por exemplo, foi uma coisa muito, muito mais técnica. A gente foi construindo as imagens e aos poucos eu fui identificando coisas que me chamavam a atenção ali para construir pequenas melodias. Então foi um trabalho mais técnico. Então não sei te responder se existe um jeito que é sempre o mesmo. Não dá para saber. Depende muito dos estímulos visuais que aí cada espetáculo é de um jeito. Não tem como. Mas pode ser dos dois jeitos. Então pode partir de uma parte técnica, de uma bagagem técnica que você tem, de ficar testando coisas e interagindo com as imagens, ou de repente é uma coisa mais mística ou intuitiva, que pode vir num sonho, por exemplo. Boa. A gente, dentro da companhia, a gente faz muito esse movimento, né, também, de tentar acessar, de certa forma, essa parte intuitiva e essa parte metafórica, né, também, das imagens que a gente quer trabalhar nos espetáculos. E isso, pelo menos assim, no nosso processo criativo, vem muito do exercício da gente dividir desde o começo todas as referências imagéticas, né, temáticas, enfim, para que as três pessoas aqui, eu, Lari e Fê, trabalhando juntos no projeto, estejamos no mesmo universo, né, de certa forma, partilhando pelo menos das mesmas referências. E aí, claro que cada um vai colaborar da sua forma para isso, é isso que faz o trabalho crescer, né, se enriquecer. Muito. Bacana. Tem mais alguma pergunta? Produção? Produção tá com o delay aqui Tem mais alguma pergunta? Alguma pergunta mais? Não? Pessoal que está assistindo, tem mais alguma pergunta para o Felipe? Que já estamos chegando nos nossos 50 minutos de transmissão. Eita, é rápido mesmo. Falei que passa rápido. Caramba. Bom, se não tivermos, podemos já ir encerrando a nossa conversa aí. Não sei, você quer falar mais alguma coisa, Felipe, em relação à sonoplastia, dramaturgia? Sobre sonoplastia, só se alguém tivesse mais alguma pergunta, assim, eu queria mais era agradecer todo mundo que está participando, porque isso é muito bonito que está acontecendo, essa iniciativa toda. Mandar um beijo para todo mundo aí, e também estou à disposição fora da live também, se quiserem mandar mensagem, dúvidas, coisas técnicas que eu puder ajudar, é só entrar em contato. E vida longa aí o Lambi Lambi e os papos lambeiros.
Que seja uma constante, não só em tempos Sim, de quarentena. tomara que a gente consiga se organizar assim. Ó, surgiu uma pergunta ali, que eu vi aqui, que é: o que é a música para você, Felipe? Ô, louco, como assim, gente? Né? Perguntona. O que é a música? Provocações. É. Nossa, isso eu tô tentando entender até agora, né? E não sei se vou entender, né? E não sei nem se eu quero entender, para falar a verdade. É sempre bom buscar entender, né? Mais do que entender qualquer coisa. Mas é o que é onde eu me debruço, sobretudo, né? Sobretudo nos meus pensamentos mais intrínsecos. Muito bom. É isso. Eu penso que, de certa forma, é uma forma da gente se realinhar aí nessa frequência natural, pensando que é o ar que a gente, pensando na voz, por exemplo, é o ar que a gente consegue modificar, de certa forma, para produzir som, né? As vibrações que a música navega, né? Uhum. Eu acho que tem um sentido muito profundo para mim, nesse lado existencial mesmo, Uhum. de ação no universo, né? Eu pensar que o som, que essas ondas continuam se propagando depois e cada vez mais longe, maiores, né? Muito interessante. Tem mais alguma, Larissa? Você falou? Você me acenou aí. Acabou? Tem uma pergunta, parece que está difícil aí de entender, mas tem algo a ver com o espetáculo com som ao vivo. A gente ainda tem aí alguns minutinhos que dá para falar sobre isso. O Fê falou, né, já um pouco disso. Eu acho que ele é mais uma ferramenta, né? Como eu tinha dito, eu acho que é mais uma ferramenta que pode ser usada. Eu também tenho muito interesse em experimentar coisas com som ao vivo e pré-gravados. Também acho que é uma experiência que pode ser interessante para o Lambi Lambi. Fundir, né? Sons ao vivo e sons pré-gravados. E também, aí é uma outra coisa de tecnologia que eu também queria entender mais e estou estudando para isso, para também tentar aplicar em algum contexto de Lambi Lambi, que são sincronias em tempo real, né? Então, sons que são gerados em tempo real no fone, a partir de movimentos ali da manipulação. Isso também é que a gente começa a entrar em tecnologias, mas que já não está tão inacessível assim. Também é uma experiência interessante. Som ao vivo é riquíssimo, né? Primeiro por ser único, né? Ser só daquele momento e passou, né? Não foi gravado, então de um dia de um jeito, de um outro dia de outro, isso também enriquece muito o espetáculo. Maravilha. Então tá, chegamos aqui já nos nossos últimos minutinhos, vamos encerrar o Papo Lambeiro. Obrigado aí todo mundo que participou com as perguntas. Agradeço mais uma vez imensamente Felipe, que aceitou aí o desafio de se conectar no Instagram Desafio. e tá aqui com a gente hoje. Peço desculpas aí pelas travadinhas da conexão, mas isso são coisas que a gente também não prevê, não controla muito. A gente tenta aqui garantir o máximo possível enfim, de fluidez, e nem sempre acontece da melhor forma possível, mas de certa forma a gente está conseguindo concluir bem. Uhum. Eu vou anunciar já o próximo Papo Lambeiro, para todo mundo já saber, já marcar na agenda. Nessa sexta-feira, dia 1º de maio, às 18 horas, a gente vai ter aqui o Flávio Rassi, do Teatro de Caixeiros, que vai falar para a gente aqui sobre formação de coletivos de caixas e ocupação dos espaços públicos. Esse é o tema do próximo bate-papo. Divulguem, né? Chamem aquele amigo, aquela amiga lambi-lambeira e acompanhem a gente. Felipe, um beijo grande, muito obrigado. Obrigado gente. Valeu mesmo todo mundo aí que acompanhou e vamos em frente. Agradecer aqui mais uma vez nossas parceiras, a Cielua pra Rua, a Trágica Companhia de Arte. Agradecer imensamente também aqui minha parceira Larissa, que está aqui do meu ladinho, não quer aparecer hoje não, para dar um tchauzinho. Cadê Lari? Tá aqui.
anotando as perguntas. Olha ela aí. De roupão, já pronta para ir dormir. Muito bom. Muito obrigado, meu amor. Fê, um beijo grande, viu? Muito obrigado. Beijão, P. Beijão, Lari, beijão, P. Beijão todo mundo. E vamos em frente aí, gente. Vamos em frente. Tchau, tchau.